O nosso terceiro convidado é psiquiatra forense, colaborador da Universidade de São Paulo e nutrólogo, que é o Dr. Elide Lobo. Dr. Lobo, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença e sempre uma pincelada, não é, da ótica de suas especialidades. Boa noite, Darcy. Muito obrigado à produção pelo convite. É sempre uma satisfação enorme estar comunicando com o público leigo, orientando, claro, principalmente porque a obesidade ela é a matriz de muitas outras doenças, como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, que levam, por última consequência, as principais causas de mortalidade, que é o infarto agudo do miocárdio e também o que as pessoas chamam de derrame, que é o acidente vascular cerebral. Então é importante que as pessoas tratem a obesidade, ou quem não a tem, previna de ter obesidade, porque estará prevenindo as principais causas de morte. E a inclusão do psiquiatra numa equipe multidisciplinar de tratamento é porque já é sabido que entre os pacientes que procuram tratamento para emagrecimento, em comparação aos que não procuram, há mais doenças mentais, principalmente depressão e transtornos ansiosos. Interessante isso, engraçado, né? E a gente precisa ficar ligado, não é? E um pouco preocupado. Eu acho que o risco que a gente corre é um fator determinante para a gente começar a tomar o caminho certo na vida, não é? Como largar de fumar, como eu já fiz faz tempo, não ingiro álcool, como eu já fiz faz tempo. Dizem também os inimigos que não é que você vai viver mais, é que vai estar tão chato que parece que essa questão do tempo é relativa, né? O Einstein já falava disso. Então parece que você vai viver mais. Mas eu estava fazendo uma pesquisa a respeito do Shocking Blue, um conjunto que fez muito sucesso com Vinas, isso na década de 70, né? E estava vendo sobre as apresentações da Mariska Verne, que é a vocal principal do Shocking Blue. Primeiro entrou lá o conjunto, né, no YouTube, eles novinhos, né? She's got the baby, she's got a me ouvindo, oh, grande, linda, linda, linda. Depois eu vi uma última, The Last, não sei o que lá, de Mariska Verne, em 2006. Mas uns 200 quilos, mais ou menos. Falei, nossa, como é que pode? Como a vida transformou, não é? Essa cantora maravilhosa, isso e aquilo, parari, parará. E depois eu fui ver, sim, já falecida, em 2006, aos 59 anos, nova, numa época dessa, numa pessoa que devia ter uma cultura. Shocking Blue nunca foi norte-americano, é um conjunto holandês, né? Então a gente fica chocado com o que pode acontecer de uma hora para outra para qualquer um de nós. Não é? E não é só fazer o check-up, isso e aquilo, você ficar se achando que você vai viver 200 anos. Mesmo assim, há uma série de outros riscos, não é, que pode acontecer a qualquer instante com qualquer cristão. Mas enfim, Portal TV+, 7423-2006, opção número 1. Voltando só mais um pouquinho com o Dr. Elide Lobo, psiquiatra, as pessoas apresentam alguns desvios, não é? Essas pessoas que ou engordam muito, ou emagrecem, engordam, ou gente que fica falando a vida toda que está de regime, vai numa festa, não come nada. Não, muito obrigado, estou de regime. Primeira coisa que faz quando chega em casa é pedir uma pizza delivery. Isso aí é uma tusqueleza, isso aí, não é não, doutor Lobo? Existe também o extremo oposto da obesidade, que são aqueles indivíduos que fazem um controle rigoroso, extremo do peso, levando à anorexia nervosa. Mas o importante dentre os indivíduos obesos é a pesquisa por parte de todos os profissionais dessas outras doenças mentais que podem ocorrer. Inclusive também lembrando da dependência química, principalmente do alcoolismo. Porque muitas vezes a tendência à compulsão alimentar está associada com outras compulsões, como a compulsão pelo álcool. Então a inclusão do psiquiatra e do psicólogo na equipe multidisciplinar, com o endocrinologista, com o educador físico, com o nutricionista, é a pesquisa, porque em tratando adequadamente, tanto do ponto de vista medicamentoso como psicoterápico, indivíduos que têm obesidade e uma comorbidade, ou seja, outro problema emocional diagnosticado, faz com que os resultados sejam melhores e principalmente sustentados por mais tempo, que é o principal objetivo do tratamento da obesidade, emagrecer e manter. Doutor Lobo, quando o senhor analisa e vê mesmo essa nossa conversação aqui a respeito de emagrecer, isso e aquilo, as ponderações que a gente faz, principalmente eu brincando, não é? Deteta, por exemplo, esse cara ele deveria estar mais magro, ele está complexado porque ele está 5 a mais ou 5 a menos. Qual é a visão, né, de um profissional da psiquiatria em relação a essas reações das pessoas quando conversam sobre emagrecimento?
Geralmente o que a gente aborda é a motivação, o grau de motivação que a pessoa está. Dificilmente o indivíduo vai entrar num processo de emagrecimento e vai obter resultados adequados quando ele está tendo problemas pessoais, familiares, profissionais muito graves. Então é importante sempre reconhecer o momento de vida que o indivíduo está e mesmo que ele tenha dificuldades para iniciar esse processo, cabe a um dos papéis do profissional é estar alertando para os riscos, motivando e mostrando as vantagens que é de emagrecer, principalmente do fator preventivo. Muito importante, eu queria enfatizar, é a inclusão da família no tratamento. Porque muitas vezes começamos o tratamento de um indivíduo ou de uma mulher e ela fala, é difícil fazer regime lá em casa, porque todos ficam zombando que eu agora mudei, mas que eles não vão mudar. Então, a inclusão da família, a conscientização da família e a contribuição, principalmente de compras mais adequadas, de alimentos mais saudáveis, também faz parte. Então, em sendo possível, cabe ao profissional comunicar com os familiares e também motivá-los, porque quando a família toda está engajada, quando a família toda está disposta a contribuir com aquele que está tratando, mesmo que não sejam obesos, é muito importante para obter melhores resultados. Isso é importantíssimo. Acho até que deveria fazer uma reunião em família a respeito da mudança desses hábitos alimentares. Precisa montar um gym na tua casa, ou montar um ginásio, ou comprar 200 máquinas, né? Ou então entrar numa academia, que as academias, ó, tem que assinar um contrato de 1 ano aqui, meu. É que ela sabe que 80% desiste no segundo, terceiro mês, não é? Então, o que seria? Seria essa conscientização, não é? De que a pessoa precisa viver com 6 quilos a menos do que ele está apresentando. E para tal ele vai ter de fazer isso. A atividade física e o estímulo à atividade física talvez é uma das maiores dificuldades do profissional inserir o paciente no tratamento. Então o professor sabe, até porque há esse questionamento que o senhor fez anteriormente, que por muita atividade física, no entendimento do cliente, ele vai ter pequena perda calórica. Então eu costumo colocar para esses indivíduos que a atividade física, além de contribuir na redução do peso, ela previne também outros problemas, como os problemas emocionais. Quanto maior a regularidade da atividade física, inclusive hoje já há trabalhos científicos mostrando que a atividade física é um dos fatores de proteção para a doença de Alzheimer e outros problemas cerebrovasculares. Então eu coloco, além da motivação do emagrecimento, outras também. Como tem sido veiculado ultimamente na mídia leiga, que a atividade física contribui para o melhor aprendizado. Então, para os jovens especificamente que estão prestando vestibular, para os jovens que estão prestando concurso, eu costumo estimulá-los para a atividade física, além do emagrecimento, também porque isso vai ter um melhor desempenho nas suas atividades acadêmicas e de aprendizado. O emagrecimento que nós estamos colocando aqui como profissionais escolhidos por vocês é o emagrecimento saudável, que é uma tendência muito grande por parte do paciente de relatar que a vizinha ou familiar passou por uma dieta milagrosa, que em poucos dias teve uma redução de peso muito grande e que então querem saber a nossa opinião sobre a dieta da lua, sobre a dieta do tipo sanguíneo. Então, o que nós queremos colocar aqui é reafirmar aquilo que já falamos até então, que sempre a prioridade no tratamento é reeducação alimentar e atividade física, e que as medicações nós recomendamos para situações em que houve falha dessas estratégias de reeducação alimentar, de atividade física, ou quando já é uma obesidade com índice de massa corporal acima de 30, principalmente quando já existem as comorbidades de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Então, nós enfatizamos sempre um tratamento que, como o professor Gustavo falou, ele é dia a dia, e que nós refutamos, nós não recomendamos as dietas milagrosas, mas aquela redução de peso em pequenas quantias semanais e que isso tem uma maior chance de sustentar. Porque geralmente a perda de peso, ou seja, a eliminação de peso muito rápida, também está associada com um reganho muito rápido. Claro, toma por base uma virose. O cara pega uma virose e emagrece não sei quanto em 3 dias. Não. Tem gente que até fala, pô, o lado bom é que eu emagreci. Não pode nem andar, não é? Não consegue andar. Tem de voltar ao peso que tinha, porque o corpo fica cobrando. Falou, meu,
E uma dieta que está muito na moda é retirar o carboidrato. Realmente você emagrece rápido quando você retira o carboidrato da sua alimentação. Porém, já estão saindo estudos mais... após 2 anos realizando essa dieta, as pessoas estão perdendo a memória, estão ficando mais deprimidas, porque o carboidrato também é a nossa gasolina. É importante comer. Fica mais irritadas. Então, cuidado com essas dietas milagrosas. O importante é fazer a dieta hipocalórica, que a gente fala. Comer de tudo, mas um pouquinho. Não tem segredo. Com a ajuda de um profissional especialista, com certeza. Isso é o ideal. Eu quero fazer mais uma interação, por favor. Alô? Olá, boa noite. Meu nome é Érica, eu sou de São Caetano do Sul. Tenho uma curiosidade. Estou grávida do 2º filho, de 10 semanas. Gostaria de saber qual a dieta correta que devo seguir para não engordar muito, pois eu não sou muito magra e a barriguinha com apenas 10 semanas já está bem grande. Por favor, se possível, responda a minha pergunta. Obrigada, um beijo, um bom carnaval para vocês. Uma boa noite. Você também, viu, Érica? Que telefonema simpático. E aí, doutores, como é que faz? Quem quer falar? É importante, assim, ressaltar... Já passo por... É importante dizer, então, que essa fase da vida não é uma fase adequada para estar pensando num regime, num processo de emagrecimento, até porque aqui há necessidade de uma ingestão calórica e de todas as classes de alimentos de maneira muito importante, porque estará alimentando 2 vidas. Então, a fase da gestação não é uma fase adequada para o planejamento de um emagrecimento, o que deve ficar para posteriormente. Darcio, então, nós queremos enfatizar mais uma vez, porque teve veiculado na mídia nos últimos dias sobre a medicação sibutramina, que foi proibida em alguns países do mundo para o tratamento da obesidade e no Brasil continua usando. Então, vários pacientes têm perguntado por que foi proibido em alguns países e por que não foi proibido no Brasil. Porque no Brasil, felizmente, já contemplava como contraindicação para o uso da medicação aquelas que em outros países deixaram escapar e que levaram a vítimas. Então, a sibutramina continua sendo usada no Brasil para os casos onde há indicação. E há indicação quando? Quando houve o tratamento inicial com reeducação alimentar e atividade física sem sucesso adequado, ou quando o indivíduo já tinha obesidade com outras doenças juntos e que foi necessário associar toda a reeducação, a atividade física e o uso da medicação. Então, nós vemos com relação às medicações os extremos. As pessoas que falam muito mal de medicação, enquanto há um lugar para elas, quando bem indicadas por um médico especialista treinado, e também não estão indicadas de maneira milagrosa, como se só ela fosse resolver o problema. Então, a medicação é um item dentre as outras estratégias usadas, e a sibutramina nós respeitamos muito quando adequadamente indicada. Eu gostaria de saber, a minha filha tem obsessão por alimentos saudáveis. Ela pode estar com ortorexia. Eu preciso procurar algum médico? Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Que simpático o telefonema da Moriná. Ó, é um problemaço isso aí também, né? Muito zen também é complicado. Doutor Lobo. Sempre que o comportamento alimentar é exagerado, tanto para um tipo de alimento com relação ou em comparação a outro, deve receber uma avaliação também multiprofissional para detectar se aquilo é apenas uma atitude alimentar que contempla todos os grupos alimentares ou se há um exagero que exclui algum dos grupos alimentares. Porque a nossa recomendação é sempre que estejam inclusos todos os grupos alimentares, principalmente nas 2 principais refeições do dia. O modelo de tratamento da obesidade, ele é diferente de outros modelos de tratamento médico. Por exemplo, se o indivíduo está com pneumonia, o tratamento dele vai ser o antibiótico por tempo limitado e vai haver uma resolução na maioria dos casos. O tratamento para o emagrecimento saudável, ele inclui as estratégias sendo usadas simultaneamente. Então, não é só a medicação, não é só a atividade física, não é só a reeducação alimentar. É a integração de tudo isso ao mesmo tempo e de maneira duradoura. Queria agradecer também ao doutor Eude Lobo, psiquiatra forense e colaborador da Universidade de São Paulo e nutrólogo. Tem um telefone também de contato. Doutor Lobo, muitíssimo obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Dárcio, muito obrigado à produção e aos telespectadores. E fica a mensagem que vale a pena emagrecer e vale a pena parar de fumar, porque isso são fatores de proteção para as principais causas de mortes, que é o acidente vascular cerebral, o derrame e o infarto agudo do miocárdio. Com certeza. Opa, 1, 2, 3, mangabeira, sai pra lá.